o nosso primeiro entrevistado aqui no nosso cenário. Inclusive, gostei dessa bancada aqui. Obrigado à nossa produção, também ao nosso querido Agil Lulu. E nós vamos falar de um assunto muito importante. Estava até conversando aqui com o Vinícius agora nos bastidores. A baixa procura em relação à vacina. São de inúmeras doenças, inclusive a imunizante contra a Covid-19. As pessoas não têm ido nos postos de saúde. Tem pessoas que nem tomaram a primeira dose. E pessoas que tomaram a primeira e a segunda e não conseguiram concluir o seu ciclo vacinal. Por que isso está acontecendo? Falta de políticas públicas em relação à vacinação? Falta de divulgação? O poder público está sendo omisso nesse tema? Ele é como ninguém, o nosso querido professor Vinícius Miguel, advogado, também professor da nossa instituição federal, a UNIR, aqui do estado de Rondônia, vai falar para a gente na manhã de hoje. Vinícius, satisfação em recebê-lo. Feliz 2023, não tínhamos nos encontrado ainda esse ano. E seja bem-vindo ao nosso programa e em nome do nosso diretor, Acácio Figueira. Obrigado, Bruno. Obrigado ao Acácio, o Solano também, né, que fez esse contato. E toda a equipe de vocês daqui do Sistema Gurgel de Comunicação. É sempre um prazer, de fato, é um presente estar com vocês. E fazer esse trabalho de comunicação científica, de divulgação científica é muito importante. Eu me sinto muito realizado quando a gente pode falar o que a gente está fazendo no âmbito das instituições públicas, mas particularmente da Universidade Federal de Rondônia. Acho que é essencial que a gente tenha esse trabalho também de falar com a população, falar com a imprensa e usar os veículos de comunicação para tornar a ciência mais acessível a todos, todas e quem tiver interesse com a temática. Vinícius, será que está faltando uma falta, está faltando, na verdade, assim, uma comunicação quando falamos em política de vacinação? Será que o poder público ele acaba sendo falho, digo, tanto o municipal quanto estadual, incentivar mais as pessoas a estarem indo nos postos de saúde para tomar doses de imunizantes? Bruno, essa foi a pergunta gatilho, a pergunta que levantou a nossa pesquisa, né? Foi uma pesquisa que foi realizada no âmbito da Universidade Federal de Rondônia. Analisamos uma série de documentos, o funcionamento de estruturas municipais dos 5 maiores municípios de Rondônia e do próprio estado. E o nosso olhar era: existe uma lei de acesso à informação que determina que exista uma transparência pública. Transparência pública é também uma das vertentes, embora mais não toma imunizantes porque esse fato não são inseguras público, o que o Estado, no sentido lato, né, no sentido mais amplo da... E aí a nossa hipótese acabou se confirmando que de fato não tem uma campanha e você não consegue ter dados muito fáceis que digam, se hoje você falar, não, eu estou no município, por exemplo, um dos municípios de Cacoal, aonde é que eu tomo a vacina para difteria e tétano? Você não consegue a informação. E isso deveria estar claro num sítio eletrônico, nas redes sociais, preferencialmente com um mapinha, mais completo ainda, com um localizador no Apps, hoje é uma ferramenta que todo mundo usa, horário de funcionamento, porque também a mãe vai lá, não, a vacina é só na... hoje é quarta, não, é só na quinta. A mãe volta na quinta-feira, não, é na quinta pela tarde. Olha, essa mãe não vai regressar. Né, de procuras e encontrando barreiras do atendimento que poderiam ser muito facilitadas, poderia ter uma informação, e aí entrando nos encaminhamentos, né, de propostas que nós falávamos. Às vezes hoje, e isso a Covid, por conta do isolamento social, facilitou alguns usos de ferramentas, mas por que não assegurar um pleno acesso à comunicação? Por que não criar mecanismos de comunicação com a população? O cidadão poder consultar, falar, olha, eu quero tomar tal vacina, onde eu vou? Pá, e o horário é esse. Tá aqui, ó, tá agendado para a senhora.
E até outra coisa, ampliar o horário de atendimento. A gente verificou isso, nos 5 maiores municípios, os horários de vacinação dificilmente são 8 horas por dia. E aí, uma mãe que trabalha, um pai que trabalha o dia todo, como é que ele leva a criança? Ou uma pessoa que trabalha mesmo no comércio, né, tem uma dificuldade de sair, aí você vai, chega, não consegue tomar vacina. Então, essas informações todas são os nossos achados, as nossas conclusões, poderiam facilitar o acesso e, com isso, a um nível mais amplo, propiciaram uma redução dessa hesitação vacinal e uma redução dessa queda de taxa, ou então ampliar as taxas de vacinação. Porque é um fenômeno mundial. Hoje é um fenômeno mundial de queda de vacinação e, infelizmente, pelo próprio sucesso da vacina. Muitas doenças hoje são raras, né, são praticamente erradicadas. Pólio no Brasil, embora tenhamos riscos e alertas de que isso pode retornar, mas poliomielite a gente tomava lá, todo mundo quando criança, né? Então, graças a Deus, é gotinha lá. A polio é a paralisia infantil. Mas hoje a gente está vendo, e para tudo, como a gente falava aqui um pouco nos bastidores, né? Também vacinas de adultos. E assim, a maior parte das doenças hoje, nós, graças a Deus, né? A maior parte, talvez seja uma afirmação incorreta e inadequada, mas parte significativa de doenças, nós temos vacinas seguras, isso é muito importante de dizer, com baixíssimos efeitos colaterais ou efeitos adversos, extremamente efetivas no combate, na prevenção e na mitigação dos efeitos das doenças. Né? Se a gente pensar, H1N1, né, as influenzas, hepatite A, B, né, difteria, tétano, HPV... Então, várias doenças nós já temos imunizantes extremamente seguros, gratuitos, né? Não são de graça, nós custeamos isso com os nossos impostos. Não é um favor de alguém, não é um favor do secretário municipal de saúde, do secretário municipal de assistência social, de Rolim de Moura. É um direito nosso, um direito à saúde. Então, é fundamental que isso seja exercitado. Vinícius, é notório que os trabalhos que são realizados pelo poder público em loco, quando o poder público ele reúne suas secretarias e vai para um bairro, vai para uma escola e realiza inúmeras ações, esses trabalhos eles são de suma importância. O exemplo, às vezes a dona Maria, ela não tem um dinheiro para pegar um ônibus, pegar um aplicativo, para ir até uma secretaria, um exemplo, emitir um documento do seu filho. Então, quando tem um trabalho em loco de emissão de documento, várias pessoas são atendidas. Falando nesse tema, os trabalhos em loco, um exemplo, vacinação do bairro, vacinação itinerante, essa possa ser uma das soluções para que incentive também a nossa população a estar tomando a sua vacina de forma correta, conforme estabelece o seu cartão de vacinação, né, Vinícius? Não, com certeza. Esse seria um mecanismo, inclusive aproveitando o retorno às aulas, né? Os alunos, né, faz uma campanha de vacinação nas escolas, uma campanha de vacinação para as crianças, para os profissionais da educação, para os pais e mães, né? Por que não? Amplia, vamos aqui, vamos todo mundo atualizar a caderneta de vacinação. Então, sim, são mecanismos às vezes que parecem simples, mas que são extremamente efetivos. Claro, né? Demanda trabalho, organização, planejamento, divulgação, mas que é muito importante. A imprensa também de suma importância. Sim, a imprensa, né? Quesito, né? É fundamental. Fica até o pedido, o apelo aqui, Bruno. Convide outros e outras especialistas em saúde coletiva, saúde pública, que a gente possa falar, se você reservar aí um bloco por semana, né, para cada uma dessas doenças preveníveis e que infelizmente, né, continuam aí ameaçando e assolando a nossa população, que poderia ser muito simples. E se a gente pensa, por exemplo, a gente tem tido o crescimento de doenças como hepatites aqui em Rondônia, então, e que é prevenível, então, e tantas outras, né, infecções que a gente poderia, com a vacinação, ter um outro caminho. Vinícius, eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa, foi bom revê-lo. Quando tiver assuntos importantes como este em relação à vacinação, o espaço está sempre aberto, o Grupo SGC sempre preocupado, né, em trazer informações para a nossa população. Muito obrigado. Não, muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo e faça esse apelo. Confira aí a sua caderneta de vacinação, confere do filho, da filha, né, do priminho, da priminha. E vamos vacinar, gente. Tem uma série de doenças e o retorno às aulas é um fator de risco, porque as crianças vão ser expostas a aglomerações, salas de aula, ambiente fechado, né? Obrigado, Bruno.